Wikipédia, a obra de referência neste momento do empreendedorismo em Portugal. Recordo-vos, esta apresentação foi feita há 2 ou 3 dias na Porto Business School e o professor Daniel Bessa disse que iria verificar nas escolas do país se esta obra está nas bibliotecas. Reconhecendo realmente o mérito de um trabalho vasto de 200 autores com 301 entradas, 750 páginas úteis e tudo isto por um módico preço de 26 euros. Portanto, podem aproveitar para comprar quem quiser. Realmente, uma obra deste tamanho, por este preço, acho que vale mesmo a pena, porque é um update absoluto sobre o que é a educação para o empreendedorismo em Portugal. E tem muitos conceitos, desde as coisas mais materiais às coisas mais espirituais, o que é extraordinariamente interessante, porque a versatilidade da obra permite realmente todas essas perspectivas. Queria também dizer-vos que vamos estar online para todo o país através de uma linha streaming. Neste momento estamos a ser observados em várias escolas do país por professores especializados no ensino do empreendedorismo. Okay? Vamos então iniciar com um pequeno exercício que o Dr. Fernando Batista está aqui, que nos ajuda a começar isto com boa disposição. Seguidamente temos aqui o professor António Moreira, que é o diretor da Universidade Aberta do Porto, e depois o professor Jacinto Jardim, que é o diretor da obra. O mais rapidamente possível entraremos em debate, porque isso é que é mais interessante. Ok? Fernando Batista, qualquer tempo. Obrigado. Então, o sorriso é mesmo a distância mais curta entre as pessoas, não é verdade? Quando vamos às finanças, podemos dizer sorrisos com sorriso. Vamos olhar olhos nos olhos uns dos outros e vamos vir a cor dos olhos. Vejam a cor dos olhos uns dos outros. Aí em casa também, aí na escola, se tiverem alguém, ver a cor dos olhos. Olha, eu pedi para verem a cor dos olhos e vocês aproveitaram para falar, tocaram, sorriram, fantástico. Estão a ver como o sorriso é mesmo a distância mais curta entre as pessoas? É a nossa primeira forma de comunicarmos uns com os outros. Vamos agora ao alinhamento desta comunicação. Vamos colocar assim uma mão à frente, pode ser? Fazer assim a mão, bater 2 vezes no cotovelo, assim, 1, 2. Agora no cotovelo, 1, 2. Agora atrás na nuca 2 vezes, 1, 2, 1, 2. Atrás na nuca aqui. Aquilo que vocês fizeram, maioritariamente, foi repetir aquilo que eu fiz. Porque o que nós fazemos vale muito mais do que aquilo que dizemos. Em comunicação, o que nós dizemos vale 7%. A forma como dizemos, o nosso tom de voz vale 38%. E a nossa linguagem corporal vale 55%. Portanto, esta coerência de linguagem só pode ser a coerência do empreendedor. O empreendedor é isto tudo. Porque se a coisa está desalinhada, pois é anti-empreendedor, é difícil. Algumas definições que vocês já podem ver aí nesse dicionário de educação para o empreendedorismo. Mais importante, a comunicação. Vimos o alinhamento da comunicação e agora há um tipo de comunicação que passa pela nossa forma de ser e estar, que é a questão do toque. Nós precisamos de cerca de 15 minutos de toque de pele por dia. Cumprimentar, abraçar, dar carinho, etc. Precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Precisamos de 8 abraços por dia para viver mais ou menos. E precisamos de 12 abraços por dia. 12 quer dizer muitos. Precisamos de 12 abraços por dia para sermos mais felizes. Olhem olhos nos olhos uns dos outros. E agora sim à direita e à esquerda e atrás e à frente. Deem 12 ou pelo menos. Podem encontrar algumas das coisas que nós fazemos na entrada, organizações felizes. Nós trabalhamos isto em empresas, em instituições, em lares de terceira idade, que é fantástico. Trabalhamos isto com jovens, trabalhamos isto na área da religião. Temos o único projeto do mundo de rezar a rir.
E temos um projeto que está lá fora, que é a Carlinha dos Sorrisos, que quase todos os dias anda na rua e o objetivo é pipi, pipi, pipi. As pessoas veem que nós estamos ali, saímos, damos abraços e sorrimos e tiramos fotografias com os narizes vermelhos. E nós criámos os primeiros narizes na Europa, estes são os primeiros narizes fabricados na Europa, em que várias organizações de doutores palhaços usam os nossos narizes, tem a nossa marca mais feliz. Isto é fruto de um trabalho e é fruto das empresas verem o que nós fazemos e ofereceram-nos um molde no valor de 12 mil euros para nós produzirmos narizes, para chegarmos a 25 mil pessoas mais ou menos por ano, nós entregamos um narizinho deste a cada um. Ok? No final, depois à saída, depois nós temos um narizinho para cada um de vocês. Pode ser? Obrigado por este momento. E agora pedia ao professor António Pereira. Se calhar vamos para a mesa, professor Jacinto Jardim. Sentamos ali e falamos já. Fala, professor Jardim. Bom, bom dia a todos e a todas. Deixem-me dizer que, em primeiro lugar, que é um imenso prazer estar aqui no Instituto Superior da Maia e é com um enorme prazer também que, digamos assim, faço aqui um pouco aquilo que é a apresentação desta obra, deste dicionário de educação para o empreendedorismo, que parece-me, e também vos deixo depois, obviamente, para vocês fazerem essa leitura e essa análise, que é uma obra muito interessante e que vai passar até a ser, parece-me, uma leitura obrigatória e dispensável para quem trabalha estas questões da educação para o empreendedorismo e mais até para a questão da educação para as competências. Eu ontem estive em Lisboa num seminário ligado à questão da própria formação profissional e da educação, que no seu título, o título do próprio seminário dizia Era Digital, Humanismo e Aprendizagem ao Longo da Vida. Eu fui um dos oradores da parte da manhã, que estava num painel, neste painel exatamente que falava destas questões, e um dos meus diapositivos relacionava-se com esta questão da educação para as competências. E, portanto, aquilo que eu fiz também foi falar um pouco dessa questão de uma educação não apenas centrada nos conteúdos, mas também nas competências. E, portanto, uma das coisas que aparecia no meu diapositivo era exatamente já a capa do dicionário para ilustrar, efetivamente, aquilo que pode ser uma visão, que é uma visão transversal e não redutora daquilo que é a educação para o empreendedorismo como algo fundamental que passa necessariamente por aquilo que é uma nova era onde nós estamos a viver e que necessariamente faz com que nós, cidadãos, e não estou a falar apenas daqueles que estão aqui como mais novos, mas nós, cidadãos, numa lógica até de aprendizagem ao longo da vida, percebermos que temos que ter uma série de competências para nos ajustarmos a esta realidade. Porque uma das discussões ontem também era a questão, e o próprio título dizia isso, da era digital, e eu comecei logo de uma forma até um pouco controversa, a dizer que não sabia exatamente se nós estamos numa era digital ou se estamos numa era analógica e digital, que eventualmente dialoga, e que me parece até que isto que aqui está é o reflexo disso mesmo, porque nós estamos a falar de uma obra que tem esta dimensão física e, portanto, tem peso, não é? E que não quer dizer que, eventualmente, não haja, nesta era digital também, um e-book que possa ser consultado para aqueles que o queiram ver nesse formato. Mas que o formato do analógico é fundamental também numa sociedade democrática e numa sociedade que quer ter uma visão digamos assim, daquilo que possa ser a utilização
de diferentes formatos. Não é? Portanto, essa tem sido até uma discussão que eu tenho tido na própria Universidade Aberta, onde eu trabalho, daquilo que tem sido a transição do analógico para o digital, e neste momento quase que se utiliza e-books, e eu tenho algumas resistências a isso, não por ser, digamos assim, um dinossauro e que não me adapto e não me ajusta à era digital, mas de perceber que nós não temos que substituir uma coisa pela outra, mas que elas podem ser complementares e, portanto, que podem existir formas de dialogar entre este analógico e o digital, e, portanto, que nos permite, de facto, ter obras neste formato, com estes conteúdos que aqui aparecem, que mais do que a forma, também me parece que aqui o que é muito importante é perceber efetivamente qual é o conteúdo e a importância do conteúdo da obra. E isso também é um aspecto que me parece aqui muito relevante quando estamos a falar, e era aquilo que eu estava a dizer até daquilo que são visões diferentes, e nós tivemos aqui um exemplo de como um verbete ou uma entrada neste dicionário, que aparentemente, não é, nós podemos nos questionar o que é que isto tem a ver com a educação para o empreendedorismo, de perceber efetivamente que nós estamos a falar aqui de áreas transversais que se ligam e que fazem com que nós temos de facto esta visão mais abrangente daquilo que é o ser humano e de como é que ele consegue ser competente e como é que ele consegue ser empreendedor em determinadas áreas, não é? Portanto, é esta questão, e portanto fico muito agradecido também pelo Jacinto me fazer o convite e o João me fazerem o convite para estar aqui presente, porque isso foi logo uma das questões que eu lhe coloquei quando ele me convidou para escrever também uma saída, ou uma entrada, ou um verbete, como vocês quiserem chamar, para o próprio dicionário, e eu escrever o que é que eu iria exatamente escrever, e eu disse-lhe, eventualmente, eu estou a trabalhar muito com as questões do digital, como é que eu eventualmente posso colaborar no próprio dicionário. E, claramente, aqui, eu acabei por escrever 2 verbetes, um ligado às comunidades virtuais de aprendizagem e outro aos ecossistemas digitais de aprendizagem, porque aquilo que me parece também é que é muito importante, e para nós que estamos aqui nesta sala perceber um pouco isso, é que se nós estamos a navegar nesta nova era que combina esta parte analógica com o digital, nós temos que conseguir ser empreendedores nestes 2 universos que dialogam. Portanto, é muito importante perceber que as competências que nós necessitamos estão a transformar, são diferentes, porque a própria sociedade está em transformação, ela está cada vez mais em rede, cada vez mais nós precisamos de ferramentas digitais para navegarmos nesta nova realidade, portanto, não excluindo o analógico, como disse inicialmente, convém que hajam diferentes competências que nos permitam, até competências, e ontem falava-se muito nessa questão, muito direcionada para os professores, muito direcionado para os estudantes, das competências digitais, de perceber como é que, por exemplo, eu consigo, como aqueles 2 jovens estão ali neste momento com o seu smartphone, como é que eu consigo, e isto é muito interessante, como é que eu consigo ser ubíquo, como é que eu consigo estar a ouvir a pessoa que aqui está e ao mesmo tempo consigo estar ligado ao mundo, eventualmente a ir buscar outra informação, como é que o Jacinto consegue estar a escrever e a ouvir-me, porque isto necessariamente implica, se calhar, competências diferentes, porque claramente também existe aqui uma nova realidade, que é uma realidade mais acelerada, não sei se já se aperceberam disso, até pela minha velocidade de fala, da questão da época, que há autores, e há um senhor que eu gosto muito, Daniel Franklin, que diz que claramente nós estamos a viver a época do acelerado. E, portanto, esta época do acelerado, em que efetivamente parece que às vezes o tempo nos foge, é consequência também da forma como nós nos movimentamos nesta nova realidade e nesta nova era, porque conseguimos, e apesar de nós 3 aqui no palco não sermos mulheres, conseguimos fazer mais do que uma coisa de cada vez, e portanto nós tínhamos aqui homens alguma dificuldade nesse sentido, mas parece que já estamos pelo menos a esse nível também a conseguir ficar idênticos às mulheres, portanto nada feminista nem de alguém que vê do homem, mas claramente aqui nós estamos a dar um passo em frente no sentido de conseguir fazer diferentes coisas, e é impressionante como é que nós conseguimos atualmente, e isto é uma competência, de nós percebermos como é que eventualmente o Jacinto pode estar distraído ali a escrever alguma coisa, ou pode estar eventualmente a tirar notas, ou pode estar a fazer um negócio do outro lado, porque pode estar ligado na rede
e o que não implica que esteja distraído. Que esta é uma questão. Estou a criar contigo. Exato, a questão é, eu não me preocupa nada, por exemplo, que alguém nesta sala esteja com o seu tablet ou esteja ligado, porque esse é um dos problemas das escolas, que muitas vezes, como vocês sabem, se eu estiver a dizer asneira, corrijam-me, que em determinadas alturas os professores dizem claramente também, desliguem essa tecnologia que vocês aí têm, estejam atentos àquilo que eu estou a dizer. E a questão é que a mim não me incomoda nada que vocês estejam ligados. Eventualmente eu vou falar de uma questão relacionada com o dicionário e que vocês estejam à procura de questões na própria internet, da educação para o empreendedorismo, a ver onde é que está o livro, o que é que o livro eventualmente diz na introdução, se estiver disponível na internet. É perceber que isto faz parte de uma nova realidade social, de uma nova realidade que a própria escola tem de estar atenta. Não interessa, cada vez menos interessa que exista uma escola muito analógica e uma sociedade cada vez mais digital, porque isso implica que, por exemplo, se vocês estiverem neste momento sem rede, aquilo que vocês estão com vontade é de ver o que é que neste momento está no digital a acontecer, porque podem ter coisas a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, se nós estivermos aqui numa lógica de trabalho ubíquo, no sentido em de existe, e vejam bem os termos que existem atualmente, e aquilo que implica a competência para eu ter, para eu acompanhar aquilo que está a acontecer. Se nós falarmos na questão do mobile learning, da aprendizagem móvel, se nós falarmos na aprendizagem ubíqua, se nós falarmos em aprendizagem combinada, ou blended learning, se nós falarmos em aprendizagem eletrónica, tudo isto implica que eu tenha competências para me adaptar a uma nova realidade, que é uma realidade que claramente está a mudar, está a transformar-se e que nós temos que ter consciência dela, adaptando-nos e ajustando-nos àquilo que é este conceito que eu gosto muito e que às vezes é mal interpretado, da aprendizagem ao longo da vida, que claramente também aparece como digamos assim, um dos novos paradigmas do século XXI e que é um conceito de facto extraordinário e que muitas vezes a sua aplicação, por não ter sido feita ou não ser feita de uma forma adequada, às vezes já há muitos críticos relativamente a esta questão. Portanto, seja na área da docência, seja em qualquer área profissional, e essa é também uma questão interessante, é perceber que efetivamente as competências que se falam aqui e ligadas à educação para o empreendedorismo são fundamentais, porque já se fala muitas vezes que os empregos que nós temos atualmente não serão exatamente os mesmos daqueles empregos que teremos daqui a 5 anos, a 10 anos, e isto é consequência, efetivamente, dessa questão da aceleração e da transformação. E, portanto, se nós não tivermos competências transversais, e esta parece-me uma questão aqui muito importante, e de percebermos, efetivamente, que esta questão do empreendedorismo é fundamental para dar respostas em determinadas situações onde nós nos movimentamos, vamos perceber efetivamente, e isso é um alerta também para os mais jovens, de perceber que o curso que vocês estão a tirar não é a meta e não é o ponto final do vosso percurso. Porque quando vocês acabarem o curso, vão perceber que vocês são em muitas áreas, e vou sublinhar, incompetentes. Porque ainda não têm essas competências, porque muitas vezes estamos direcionados muito para a questão do próprio conteúdo e não percebemos, por exemplo, que competências como a questão da criatividade, que era esta questão que nós estivemos aqui a ver, o ser criativo, o ser autónomo, não dizerem para fazer assim, estou a bater atrás da nuca e não pensar, não ter reflexão crítica sobre aquilo e imediatamente quase estar a seguir aquilo que nos estão a dizer, e o que o professor disse na disciplina ou na unidade curricular que tinha que ser assim, não termos espírito crítico para nós percebermos efetivamente que não existe uma verdade absoluta, existem interpretações possíveis às vezes sobre determinados problemas que nós temos que resolver e para resolvermos estes problemas temos que ter também estas competências bem desenvolvidas. Portanto, de certa forma, não ignorando aquelas competências que são, digamos assim, as competências mais fundacionais e que são aquelas que, de certa forma, nos acompanham ao longo da vida relativamente às diferentes literacias em várias áreas. Há, de facto, aqui algumas competências que agora emergem e que são fundamentais para os novos contextos que estão a emergir. E, portanto, não falar também de uma educação para o empreendedorismo e perceber efetivamente o que é que isto quer dizer do ponto de vista do desenvolvimento de uma sociedade, é não perceber efetivamente que nós estamos a falar de uma realidade multidimensional que necessita claramente de ter esta visão transversal. E vocês podem dizer efetivamente que a obra é imensa, não é? Estamos a falar aqui
de imensos autores que colaboraram, imensos termos que aparentemente, que era aquilo que eu vos dizia, o que é que as comunidades virtuais de aprendizagem têm a ver com esta questão do empreendedorismo ou das competências? Porque nas comunidades virtuais de aprendizagem criam-se relações, estabelecem-se relações dinâmicas, exatamente como se criam num ecossistema biológico. E, portanto, é preciso claramente perceber que tipo de dinâmicas empreendedoras eu preciso ter também, por exemplo, para construir, para desenvolver uma empresa num ambiente como o Second Life ou outros ambientes tridimensionais e realidades virtuais paralelas, e como é que eu consigo comunicar em ambientes virtuais de aprendizagem, que não é exatamente a mesma coisa que comunicar face a face e comunicar de uma forma presencial, porque há códigos diferentes e eu preciso de dominar também, perceber efetivamente o que é o ecossistema digital, partindo da base, por exemplo, daquilo que possa ser um ecossistema biológico, percebendo que há espécies, que existem espécies vivas, que existem espécies não vivas, que as espécies vivas somos nós, cidadãos, estudantes, professores, são os conteúdos que são dinâmicos e que existem as espécies não humanas, com as tecnologias, que fazem com que o próprio ecossistema se movimente, com que os ambientes se construam em função, sejam ambientes mais abertos, sejam ambientes mais fechados, com plataformas com, digamos assim, com password e codificadas e outras que são ambientes abertos de aprendizagem, perceber como é que eu posso, efetivamente, construir uma realidade que tem a ver com o mundo onde eu me movimento e como é que isto depois interage com esta realidade física que nós estamos aqui. Portanto, vejam bem, muitas vezes, a complexidade das coisas relativamente àquilo que possa ser esta dinâmica entre o analógico e o digital, porque claramente também eu tenho até alguns amigos que já vivem, e isso não é surpresa para ninguém, que vivem apenas dos negócios digitais e que com certeza têm competências empreendedoras no sentido de perceber como é que se podem apropriar das ferramentas digital para fazer negócios e para ter um emprego que é completamente digital. E às vezes eu tenho aqui, ainda ando nesta questão até conceitual, de perceber efetivamente se o digital é exatamente a mesma coisa que o virtual, porque às vezes o virtual parece que não é real. E a questão é que o digital é uma realidade, e é uma realidade que existe paralela e que tem às vezes características muito idênticas à física, enquanto o virtual parece que é uma coisa muito distante e que não existe, é uma virtualidade, mas ela manifesta-se também, e este conceito do próprio digital é uma realidade bastante presente na nossa vida, e portanto há, e obviamente vocês sabem bem que a grande parte dos negócios que se fazem atualmente, eu também tenho a certeza que vocês, qualquer um dos que aqui está, já fez uma compra online, e portanto que fez um negócio qualquer digital, ou que conseguiu, através da própria rede, comprar coisas fora de Portugal, que de outra forma não poderia ser possível adquirir determinados produtos. Portanto, estas dinâmicas que se criam, e desculpem estar a tirar um bocadinho para o digital, que é um pouco também a área onde eu navego e faço um pouco de investigação, de perceber efetivamente que há aqui esse crescimento digital, que claramente há aqui uma onda do digital a crescer e é o que me tem levado também a investigar bastante, que é perceber, que é este às vezes o choque que existe, é perceber como é que no mundo da educação, não é, nós conseguimos começar a dar respostas diferenciadas em função daquilo que é a configuração e daquilo que é o espaço e o tempo do próprio digital. Porque o espaço e o tempo do digital são completamente diferentes do espaço e do tempo do real. E a Universidade Aberta é um caso paradigmático disso, onde nós temos estudantes de todo o mundo, que temos embaixadas onde os nossos estudantes podem estar em contacto com nós através do sinal digital, e basta ter o sinal digital para os estudantes frequentarem cursos e, portanto, nós não os conhecermos presencialmente. E a questão é que isto é outra realidade. Não é? Eu tenho estudantes das minhas turmas que eu nunca os vi fisicamente, mas conheço-os muito bem do ponto de vista, se calhar, cognitivo, e sei muito bem como conversar com eles, porque isso é que nos movimenta, não é saber que roupa é que ele traz, se é mais leve, se é mais pesado, se está distraído ou não está distraído, porque esse conceito nem existe no digital quando nós estamos a falar de comunicação assíncrona. Portanto, temos aqui manifestações tão diferentes que eu às vezes tenho alguma dificuldade, e por isso é que às vezes me assusta, e eu acho que qualquer um de nós que tiver consciência deve estar assustado
relativamente àquilo que é esta realidade, mas ao mesmo tempo estar entusiasmado pelas possibilidades que nos dá. Portanto, obviamente que o desconhecido nos assusta, mas ao mesmo tempo, se nós tivermos esta perspectiva otimista e com um sorriso, que é aquilo que muitas vezes que eu costumo dizer também, que acho que é fundamental, mais importante às vezes do que ser apenas um bom profissional, é ser um profissional feliz. E, portanto, claramente, se nós estamos a desempenhar uma profissão que nós estamos a gostar, aquilo com certeza, que é a tal motivação intrínseca, sai com resultados muito mais interessantes. E, portanto, aí, se calhar, eu consigo ser muito mais empreendedor, porque estou muito motivado para a área, e neste caso para a área da docência. O meu grande objetivo, como vocês devem imaginar, é ser o melhor jogador, o melhor professor do mundo. E não me venham dizer, é o que eu costumo dizer, não me venham dizer que não é possível, que nós temos o melhor jogador de futebol do mundo. Portanto, se temos o melhor do mundo, eu também posso tentar ser o melhor professor do mundo e ganhar, inclusive, um prémio Nobel, porque não? Portanto, mas isto consegue-se com muito trabalho, como o Ronaldo faz, a ficar muitas horas depois do treino a rematar à baliza. Portanto, aquilo não é só habilidade natural, é preciso ser competente naquilo que se faz, é preciso claramente ter aqui uma educação e uma visão da própria educação diferenciada para perceber que, para conseguir estes objetivos, neste momento, devido a esta complexidade da realidade, é mais difícil, mas é mais desafiante e é muito mais interessante, e é aquilo que eu também costumo dizer. Sinto-me muito feliz por estar a viver nesta época, tenho a felicidade de viver em 2 séculos diferentes, em 2 milénios diferentes, e estar a assistir a esta transformação, desde aquilo que era a inexistência de computadores até aquilo que nós fomos tendo, até uma educação que já se diz que hoje pode ser perfeitamente digital e virtual, e estarmos neste processo de aceleração, mas continuando a ter esta faceta humanista presente de que, claramente, quem são mais importante nisto somos nós. Somos nós é que movimentamos as máquinas vistas apenas no sentido de mediadores para conseguirmos os objetivos que nós queremos. Porque se eu quero ter, efetivamente, um indivíduo empreendedor, se eu quero ter um indivíduo que tenha uma dimensão criativa, se eu quero que ele tenha espírito crítico, se eu quero que ele tenha que ser autónomo, eu tenho que lhe dar essas competências e tenho que saber que tipo de máquinas é que existem para me ajudar, eventualmente, a desenvolver. Mas se eu não tiver essas máquinas, eu posso ajudá-los na mesma e podem-se desenvolver essas competências. Porque senão estávamos a negar a nossa existência. Eu quero dizer que antes do digital nós não servíamos para nada e tudo o que aprendemos era muito fraco, e agora é que estamos na era verdadeiramente da aprendizagem e que o digital é nuclear e fundamental para aquilo que fazemos. Claramente, parece-me que é muito mais interessante metermos o foco nesta questão humanista do enriquecimento daquilo que pode ser a sociedade com o digital e da aceleração com o digital em determinadas situações que ela nos beneficie. Se ela complica, mais vale não ter. Que é o caso, eventualmente, que podíamos estar aqui com uma super apresentação minha e eu estar a utilizar a apresentação e o software altamente desenvolvido, mas a questão é que o que é que será mais importante? É a transmissão daquilo que eu estou a dizer ou eu estar a ler aquilo que ali está suportado por um elemento digital? Obviamente que, se for importante e enriquece a apresentação, eu utilizo o digital. Se não for, se não me trouxer um power, um upgrade relativamente àquilo que eu estou a fazer, não vale a pena. Portanto, nada, por exemplo, contra ter competências expositivas, de ter uma narrativa educativa no sentido magistral, que ainda ontem se dizia, e fazia-se uma evolução da educação desde a época clássica, a época medieval, parecendo pela parte escolástica e todo aquele ensino, mas falava-se muito com um tom crítico. Eu não vejo, não necessariamente tem que ser com o sentido negativo, tem que se perceber que há uma linha contínua onde efetivamente as coisas foram acontecendo e houve grandes mestres na antiguidade. E, portanto, não me venham negar que foi importante todos aqueles pensadores clássicos e que a forma como eles ensinavam não era importante e fazia parte de uma determinada realidade. E eles eram competentes naquela forma da transmissão da oralidade. O que acontece atualmente, se nós pensarmos até nisso, se calhar até estamos a perder competências da oralidade que são substituídas por outras competências porque os próprios meios e as formas de comunicação passam a ser diferentes, não é? E, portanto, se calhar eu posso estar muito mais competente que a escrita. Eu ontem apresentava também um diapositivo que mostrava de um estudo do World Economic Forum da Unesco, em que dizia que, atenção, que a leitura apenas nos tablets e nos ecrãs pode ser pior para a aprendizagem do que a leitura num livro desta natureza. E era um estudo também científico. Portanto, aquela linha que nós achamos sempre que há uma substituição, temos que ter algumas reservas nestas leituras, assim, apenas porque claramente estamos
a ganhar algumas competências numa área, mas estamos eventualmente a perder noutras porque estamos na substituição de... E por isso eu prefiro uma visão muito mais plural, no sentido da abrangência, de ter um livro como este, que nos mostra a visão de diferentes autores, uns mais agarrados à parte analógica e física, outros que explorem a questão do digital, mas percebendo que há um objetivo comum que passa por esta educação para o empreendedorismo e que todos estes conceitos, e isso é uma coisa que de certa forma dá unidade à própria obra, que é perceber que todos eles têm um objetivo comum de contribuir eventualmente para aquilo que possa ser uma educação mais ligada ao empreendedorismo, uma educação não tão centrada naquele conteúdo disciplinar, mas uma educação verdadeiramente que equilibra entre aquilo que são as aprendizagens essenciais que o próprio Ministério vai afirmando, mas que as articula com uma educação para as competências, não esquecendo as aprendizagens essenciais. Aprender matemática, aprender português, aprender história, não vai perder importância, mas eu tenho que perceber como é que eu posso olhar para a história de uma forma crítica, de conseguir ter um pensamento crítico sobre isso e como é que eu, eventualmente, com aprendizagens da história, eu posso ser empreendedor para conseguir fazer com que esta sociedade atualmente consiga ser algo diferente, em que eu tenha um espaço, não é? E que tenha importância naquilo que é a realidade atual. Portanto, este é o convite que eu vos faço também a ler este livro. Obviamente que isto não pode ser lido de uma vez. Isto acho que é interessante até, como no mapa e no GPS, perceber, tenho um interesse numa determinada área agora, deixa-me ver se há alguma entrada aqui no dicionário que, por exemplo, me interessa sobre esta questão das comunidades virtuais de aprendizagem. Foi isso que eu fiz ontem na apresentação. Eu apresentei lá o livro num diapositivo. Porquê? Porque estava a falar de um determinado tema e o que eu disse, tem aqui neste dicionário, há lá 2 termos que fala exatamente daquilo que estamos a falar numa perspectiva de um cidadão que tem competências diferentes e que necessita de ter essas competências para enfrentar os novos desafios económicos, os novos desafios sociais e não apenas numa perspectiva de educação, de perceber que efetivamente também estas coisas não estão desligadas. Vocês vão ter claramente apenas esta dimensão da economia e uma visão muito ligada à empregabilidade é fundamental e não vos vamos estar aqui a dizer que não, que o emprego, ter um emprego e ser remunerado, que não é importante, é muito importante, mas perceber também que para além disso existem outras coisas e que claramente eu posso me apropriar de alguns conceitos que aqui estão para ser verdadeiramente empreendedor. E, portanto, é nesse sentido que eu vos convido também, aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, de vos convidar à leitura das entradas ou das saídas que eu aqui escrevi relativamente a estes conceitos, e como, por exemplo, como é que eu posso trabalhar em grupo, num ambiente digital, para eventualmente desenvolver um negócio. E, portanto, depende da visão e da perspectiva que nós estamos a olhar, e o ângulo, é que eu costumo dizer, é como uma máquina fotográfica, que a fotografia pode ser exatamente esta sala, mas o ângulo ou a câmara, se estiver ali, vai-me estar a ver, nesta minha perspectiva, pode nem ser a melhor. Portanto, se calhar agradecia que depois na próxima houvesse uma câmara que possa mostrar mais a minha visão frontal, mas a realidade que vai aparecer é aquela câmara com esta visão, que não é apenas uma visão da realidade. E isto é interessante para perceber, efetivamente, que não existe uma visão da realidade. Não é? Porque se me vissem de frente, com certeza que iriam ver outras características, se calhar da minha parte mais corporal, que continua a ser uma realidade. Não é, digamos assim, uma mentira, mas é outra coisa diferente do que aquilo está ali a captar. Portanto, é interessante perceber efetivamente como me apropriar destes conceitos para aquilo que estou a fazer naquele momento, percebendo que atualmente, para ser também um cidadão bem adaptado e ajustado a esta realidade, claramente é preciso ser empreendedor. E isso é o que eu tento fazer enquanto professor, enquanto profissional, ser empreendedor, ser dinâmico no sentido de, por exemplo, dar sempre novas experiências educativas aos meus estudantes, perceber que as minhas experiências e aquilo que eu aprendi no meu curso não foi suficiente, foi apenas a parte inicial, muito melhor aqui. Portanto, estou a ver, por acaso gosto muito. Podes continuar assim, tem jeito para realizador. Pensei que ele me estava a gravar. Muito bem. Portanto, perceberem efetivamente disso, da multiplicidade que existe de perspectivas e de certa forma também vermos que houve aqui um esforço gigantesco e, portanto, eu queria terminar só esta parte agradecendo novamente
aos organizadores da obra, portanto ao Jacinto que está aqui presente e se calhar também ao José Eduardo que eventualmente possa estar online, portanto a sua presença online é tão importante como a presença corporal, porque esta questão das presenças é outra discussão, não é? O que é efetivamente a presença, o que é o estar à distância, não é? Portanto, vocês podem estar aí sentados muito próximo de mim, mas podem estar a pensar noutra coisa muito distantes de mim, portanto pode haver 3 ou 4 pessoas que não estão a ouvir absolutamente nada do que eu estou a dizer e podem estar pessoas ali à distância, a milhares de quilómetros e estarem muito atentos e estarem muito próximos do meu pensamento. Portanto, mesmo isto é algo que é questionado aqui, de percebermos efetivamente, de questionar tudo nesta nova realidade, do que é a presença, se a presença é a corporalidade, se é isto, se é o meu corpo, se é a minha pele, os ossos, ou se é a presença cognitiva, se é a presença social, onde nós nas comunidades virtuais comunicamos muito uns com os outros e, portanto, construímos redes sociais. O que é que significa hoje o Facebook, por exemplo, para vocês? Porque é que se diz que aquilo é uma rede de amigos? Eu tenho dúvidas do que é isso da rede de amigos, de perceber efetivamente como é que estas relações sociais se constroem e pensar se o Facebook pode ser um ótimo sítio para ser empreendedor, para conseguir ter novas amizades, para conseguir estabelecer uma rede de contactos, como existem redes profissionais, como o LinkedIn, como o ResearchGate, como outras que nos aproximam de indivíduos que nós não conhecemos presencialmente, mas que depois podem ser importantes para nós conseguirmos desenvolver o nosso negócio, desenvolver as nossas redes de investigação de tudo aquilo que fazemos, porque eu, por exemplo, não conheço pessoas, há algumas pessoas que eu nem conheço corporalmente, que estão na minha rede de investigação e já trocámos documentos importantes para a investigação que eu estou a fazer, que ele está a fazer do outro lado do mundo e, portanto, esta rede comunicando desta forma também com conceitos que aqui estão, são fundamentais para aquilo que possa ser, de facto, uma nova realidade mais digital, mais, como também eu gosto muito de dizer, mais hiperconectada e mais on-life, que esse é um termo muito interessante também, de não dizer que estamos online ou offline, mas que estamos é na vida e precisamos ter competências, estamos a aprender na vida, estamos a aprender ao longo da vida e precisamos de competências e uma nova educação, portanto, não é uma fratura com aquilo que existia, mas uma educação, se calhar, com características diferentes e fazer pequenas transições e ajustamentos à educação que nós vamos tendo, para termos também, digamos assim, todos no grupo e não uns que defendem uma linha e outros que defendem outra linha, mas todos a defender uma linha que é diferente e que se pode manifestar de formas diferentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Palavra ao professor Jacinto Jardim, diretor da obra. A continuação de uma boa manhã, ou final de manhã, começo por agradecer a ideia que o professor João Carvalho teve de desenvolver esta iniciativa aqui no ISMAI. As apresentações desta obra têm começado a fluir assim de um modo espontâneo, como fui aqui também, como fui na Porto Business School, como vai ser em Guimarães, como vai ser em Viseu, como vai ser em Aveiro, como vai ser em Coimbra, como vai ser em Lisboa, naturalmente. Estas apresentações têm fluído. Muito obrigado pela iniciativa e, sobretudo, muito obrigado por ter entrado nesta rede. Segundo, muito obrigado ao António Moreira, que desde o início desta construção envolveu-se, interessou-se e agora, até já apresentaste ontem, num outro contexto, esta é uma obra, como estamos a ver, que vai sendo construída aos poucos. Muito obrigado também a toda a própria Universidade Aberta, que também desde o início, nomeadamente o seu reitor, apoiou esta iniciativa. Já agora aproveito para pedir desculpa, uma vez que o Sr. Vice-Reitor não pôde estar presente por compromissos de última hora e que impossibilitaram mesmo a presença. Depois agradeço também a própria Universidade de Lisboa, onde esta obra também se tem desenvolvido. Agradeço à Universidade de Aveiro, tem muitas pessoas que contribuíram, e à Universidade à qual eu também sinto muito ligado, mas temos muitas outras instituições universitárias do norte a sul do país, não vou citar mais, mas elas estão aqui com muita força. Ao mesmo tempo, temos um conjunto de instituições que apoiaram o desenvolvimento da obra, nomeadamente o Montepio, que viabilizou a própria impressão,
e as instituições que estão associadas, que daqui a pouco já farei referência. Depois, gostava de salientar essencialmente o quê? Primeiro, a palavra rede. Esta obra realmente é a expressão de uma rede que foi construída a partir da minha pessoa e do José Eduardo Franco. Fomos desenvolvendo a ideia, fomos construindo, e aqui estamos várias pessoas que contribuíram muito, portanto, para esta obra. Temos aqui o Dr. Acácio, o professor José Neto, o professor Antônio Batista, o professor Diamantino, o professor João Carvalho, o professor António Moreira, o professor Carlos Martins, a Sara Trindade, Rita Balsapinho, quem é que está a falar? Dos que estão aqui, dos que estão cá presentes. E sei também que muitos outros estão a visualizar-nos pelo streaming que estamos a realizar. Ao mesmo tempo, esta obra tem, além dos cerca de 230 autores, temos cerca de 70 consultores, um pouco espalhados pelo mundo, que contribuíram para que isto fosse possível. Portanto, do ponto de vista da envergadura humana, podemos afirmar que realmente marcamos as ciências do empreendedorismo neste momento. Esta obra, através de todo este contributo claramente complementar, nós marcamos a história das ciências do empreendedorismo. E espero que este marco leve à constituição das próprias ciências do empreendedorismo. Há uma área que está emergente, que é a questão das neurociências e o empreendedorismo. No próximo seminário que vamos realizar, o 4 de julho, em Machico, já vamos introduzir exatamente essa temática do empreendedorismo, a educação para o empreendedorismo e as neurociências. Essa é uma ciência que poderá contribuir, mas naturalmente existem aquelas clássicas que já estão aqui a funcionar, e acho que esta obra, dentro desta rede multidisciplinar, o que fez foi mesmo isso, trazer esta interdisciplinariedade. Ao mesmo tempo, além desta rede, nós aqui estamos essencialmente a criar. Esta rede permite criar algo de novo. E isto é ser empreendedor. Ou seja, no fundo estamos inseridos nesta revolução silenciosa que está a acontecer pelo mundo através da educação para o empreendedorismo. Não somos só nós. Toda a Europa está à procura disto. Basta vocês procurarem Entrecom, vão ver vários países da Europa estão a trabalhar nesta lógica. Nós temos uma grande vantagem, é que nós estamos no terreno mesmo a desenvolver competências e a fazer acontecer esta revolução. Nós temos uma vantagem, porque, por exemplo, neste momento, pessoas de 12 turmas de professores que fizeram a pedagogia empreendedora, algumas dessas pessoas estão a acompanhar-nos através também do streaming. Ou seja, temos professores, alunos no terreno do nosso país que estão a trabalhar dentro desta lógica da educação para o empreendedorismo. Estamos a criar rede, estamos a criar empreendedores dentro deste contributo, então, desta revolução silenciosa. E o nosso objetivo, como o António dizia, é realmente, neste contexto, avançar com rapidez. Ou seja, é para fazer já. Nós sonhamos grande, mas por isso mesmo começamos pequeno, começamos com uma ideia muito pequena, sonhamos grande, começando pequeno e agindo já, agindo agora. E é porquê? Porque este mundo é veloz, este mundo é rápido. E temos mais do que circunstâncias para desenvolver ainda mais esta ideia. Nomeadamente no Brasil, onde as pessoas já estão interessadas em... Já temos reuniões marcadas. No Brasil, em Angola, Moçambique, portanto, dois países concretos. A Itália, neste momento estamos a ver também como desenvolver este conceito. E nos Estados Unidos, neste momento, estão a ser desenvolvidos contactos para nós podermos também desenvolver este conceito que criamos, que foi o da empreendipédia. Isto é um conceito português, que podemos vender para o estrangeiro. Este conceito da empreendipédia, que tem a ver com este criar em conjunto. Este criar em conjunto com o presencial e com o virtual. Acho que acentuaste muito bem este aspecto e, do ponto de vista mesmo institucional, isto enquadra-se muito bem na própria Universidade Aberta, uma vez que gostamos de dar os abraços,
E ao mesmo tempo também precisamos trabalhar no virtual e no digital. Criamos em rede, com rapidez. Eu gostaria de dar uma palavra de agradecimento muito particular às pessoas que estão cá presentes hoje. Essencialmente porquê? Porque poderão contribuir para não 301 entradas, mas agora já estamos a começar a ver quais são as entradas que faltam. Eu já vou tomando nota daquelas que vão ser medidas, já disseste aqui algumas, mas o objetivo era chegarmos até às 365 entradas, para que em cada dia do ano tivéssemos uma entrada. Temos 301, portanto ainda faltam aqui 64. O professor professor Daniel Bessa, há pouco tempo falou, portanto, ainda no Porto Business School, falava sobre indústria 4.0, que é uma coisa que falta mesmo, vai dar na próxima. Depois há aqui várias também que já vamos, esta aprendizagem ubíqua, basta que escrever sobre isto na próxima entrada. E haverá outras, e essas até umas sugestões para construirmos em conjunto. Acho que a beleza da construção é esta. Criamos rapidamente e portanto, para uma próxima edição com 365 conceitos, em que no fundo possamos estar verdadeiramente hiperconectados, mas on live, sem dúvida. Gostaria ainda de fazer uma breve referência portanto, ao seguinte. No fundo, aqui temos uma obra com este cunho claramente humanista. E isso é o que está a diferenciar esta obra de outras abordagens. E por isso mesmo contamos com todo o humanismo de todos os cientistas para que possamos trabalhar com consistência, com fundamentação científica, segundo, com estratégia pedagógica de ensino, em terceiro lugar, para que tenhamos impacto socioeducativo. Assim sim, assim conseguimos ter no fundo, conseguimos responder aos desafios do contexto atual, vão nesta lógica de sermos mais felizes, como o Fernando Batista disse aqui logo no início, mais felizes, pessoas mais felizes, sem isso o resto não funciona, mas ao mesmo tempo criando esta cidadania, levando ao desenvolvimento das soft skills que complementam as hard skills e ao mesmo tempo desenvolvendo modelos de negócio que permitam ter uma lógica efetivamente para ganhar a vida. Mando um abraço a todas as pessoas que nos estão a escutar e ao mesmo tempo deixo o convite para que continuem a contribuir para que possamos continuar a construir. Já agora, eu gostava de mostrar somente ali, João, podia carregar só para avançarmos aqui nestas imagens. No fundo, eu só gostaria de recordar isto. O professor Daniel Bessa disse que esta era uma obra monumental. A tal obra monumental que precisa de estar em todas as bibliotecas e escolas do nosso país. Fui a expressão dele há pouco tempo, a registro é essa. Já agora também este registro do Ministro da Educação, em que ele diz a educação para o empreendedorismo é um dos conceitos mais utilizados e discutidos no campo educativo no passado recente. Ou seja, nós estamos na crista da onda nesta temática. Aliás, se queremos trabalhar no empreendedorismo, temos que estar mesmo na crista da onda. E o mais engraçado é que as escolas e os professores estão a pedir isto. Para o fazermos, no fundo, recorremos aqui a um conjunto. Já agora eu deixo este é um marco nas ciências do empreendedorismo. O que nós pretendemos é deixar este marco, que fique este marco para as ciências do empreendedorismo, mas isto só é possível com um grupo muito grande. Nós temos 18 coordenadores do dicionário que trabalham 18 destas 19 áreas e que, no fundo, reparem, organizações empreendedoras no dicionário estão 51. As áreas do empreendedorismo, ali são apresentadas 32 áreas do empreendedorismo para quem quiser ser empreendedor. Sobre as competências empreendedoras, a área esta, que é coordenada pelo António Moreira, temos 29 entradas. Sobre ciências da educação, 27 entradas, gestão, 24, as tecnologias da informação e comunicação, 21, portanto, esta parte também está bastante privilegiada, a área da economia, 18, psicologia do empreendedorismo, 14, esta área, estratégias de educação para o empreendedorismo, no dicionário não aparece com um coordenador, mas uma vez que existem 13 estratégias específicas de educação para o empreendedorismo, eu também fiquei aqui registado como um outro domínio. Sobre recursos humanos, 12 entradas, depois sobre finanças empresariais também 12, éticas e valores 11, modelos de negócio 10, esta área que é coordenada pelo professor João Carvalho, empreendedorismo social, portanto uma área emergente,
9 entradas, animação sociocultural, marketing, liderança, inovação, cursos profissionais, áreas que ainda temos que privilegiar muito mais. No fundo, esta obra vem preencher uma lacuna do ponto de vista da educação e esperamos estar a contribuir com uma obra pioneira que responda efetivamente aos desafios. Contamos com a colaboração de quem quiser entrar neste fluxo criativo. Isso aí é o que nós podemos garantir. Muito obrigado. Muito obrigado. 18 minutos ainda, em que podemos, obviamente, ter debate. Isto é, gostaríamos agora que pudessem interrogar o painel ou dialogamos aqui um bocadinho à volta destas ideias. Se estas comunicações nos suscitaram alguma questão, avancem. Sejam empreendedores. É preciso isso. Aliás, vocês estão habituados, alguns são meus alunos, e normalmente estão sempre ligados à rede. Eu normalmente deixo estar ligados à rede individualmente. Quando tentam fazer grupos é que é um bocado impossível, porque aí já não dá para conversarmos. Mas normalmente estão sempre ligados. E é verdade aquilo que o professor António Pereira disse, não é? Quantas vezes vocês estão a fazer consultas online sobre o que eu estou a dizer, ou sobre outras coisas em que estão a pensar, não é? Diga, professor Alberto Pereira. Eu gostava de fazer uma questão relacionada com um conceito que aí aplicou. Existe um conjunto de competências, referiu-se aí várias vezes à existência das competências, e a minha pergunta vai no sentido de dizer assim, ok, empreendedorismo, podemos chamar a isso uma competência, em primeiro lugar, e se vamos chamar uma competência, ela, do meu ponto de vista, ela não existe por si só. O empreendedorismo, eventualmente, existirá porque existem outras competências, vamos dizer assim, em termos das competências existentes em cada um dos seres humanos, e na conjugação dessas competências, e eventualmente, essa competência empreendedorismo poderá, então, designar-se enquanto tal. A minha questão, não sei se está a acompanhar o raciocínio, é se tem uma perspectiva semelhante a esta, é quais são essas competências que se esperam em algumas das pessoas para que verdadeiramente se possa dizer que ela tem essa competência do empreendedorismo. Claramente estou de acordo consigo. Eu sei que é uma pergunta que também, de certa forma, já se percebe qual é a resposta. Já foi também dizendo qual é a sua perspectiva nesse sentido mais transversal. E parece-me que é um pouco, que pode ser um pouco por aí, porque quando nós falamos em competências, aquilo que eu vejo é, de facto, aqui competências que possam ser muito direcionadas para um objetivo específico e aquelas que têm esta dimensão transversal e que, de certa forma, acabam por, até num esquema, se calhar, ou de uma forma mais gráfica, serem umas competências que acabam por navegar à volta de outras que são, digamos assim, mais tanques. Não é? E, portanto, que há umas que acabam por estar relacionadas e que agregam, inclusive, mais do que uma dessas competências. Porque, por exemplo, há uma área, e nestes documentos agora internacionais que estão surgindo, e até naquilo que é o perfil do estudante à saída da escolaridade obrigatória do 12º ano, vai revelando um pouco aquilo que é a visão daquilo que se passa em Portugal e daquilo que é a visão também europeia e a visão mais internacional, porque também o Jacinto falou aqui da questão do Brasil, e o Brasil eu também tenho navegado um bocadinho, tanto virtualmente como através mesmo presencialmente, e esta discussão também existe lá, e portanto obviamente podemos estar a falar com termos diferentes. Às vezes eles falam, nós falamos em literacias, eles falam em letramentos, portanto ali há às vezes alguma dificuldade conceptual também de perceber, e essa é uma discussão muito interessante. Mas o que eu vejo um pouco até na definição dos organismos mais internacionais é que existem aqui algumas que são consideradas nucleares e que são transversais, e de certa forma há outras que eventualmente são mais tanques que acabam até por trabalhar em função das outras. Não é? E há aqui uma dimensão que para mim é extremamente importante, que tem a ver também com aquela que é definida como as qualidades de caráter. E estas qualidades de caráter, em função daquilo que são as aprendizagens que se vão fazendo e a forma como nós vamos trabalhando estas competências, podem ser úteis para esta competência ligada ao empreendedorismo.
Porque, por exemplo, eu estou a pensar na questão da autonomia. Eu, se for um indivíduo autónomo, posso ter uma capacidade empreendedora superior a outro indivíduo que esteja dependente apenas daquilo que possa ser a falta dessa mesma autonomia. Se eu não for tão criativo, com certeza que se calhar não tenho uma capacidade empreendedora para conseguir fazer isso. E há uma questão aqui que me preocupa muitas vezes, eu tenho dito isto mais em fóruns relacionados com aquilo que tem sido o objeto também de investigação, a minha investigação, sobretudo esta relação dinâmica entre professores e estudantes, de como é que nós podemos pedir ou desenvolver as competências dos nossos estudantes para serem autónomos, para serem criativos, se nós não nos damos, digamos assim, ou nós próprios não somos autónomos e competentes na transmissão dessa ideia de criatividade. Portanto, eu tenho que nos colocar perante estratégias, porque, por exemplo, o professor João falava aqui nesta questão com os alunos, que individualmente, tudo bem, podemos trabalhar essa questão. O facto é que se eu tiver uma estratégia de trabalho individual, eu estou a desenvolver determinadas competências. Se eu os colocar, que não parece mal, depende da forma como nós estamos a organizar. Se eu os colocar a trabalhar em grupo, porque eles até querem conversar uns com os outros, mas meninos querem trabalhar em grupo, então vamos desenvolver aqui uma dinâmica de grupo e uma estratégia colaborativa em função de um determinado resultado. Mas o que é que acontece? Eu sei que se trabalhar em grupo, o desenvolvimento de determinadas competências são diferentes de eu ter a trabalhar de forma individual. Agora, voltamos outra vez à questão da não necessidade de estar a sobrepor ou substituir. Eu posso continuar a ter o desenvolvimento de atividades individuais. E, por exemplo, das linhas de força e de princípios do modelo pedagógico da Universidade Aberta é, claramente, a autonomia. Está lá, bem presente, com bold, a dizer que os nossos estudantes têm de ser muito autónomos. Não estou a dizer que isto é bom ou mau, quer dizer, de acordo com o modelo que a Universidade desenvolve, porque estamos a falar de estudantes adultos, estamos a falar muitas vezes de estudantes, trabalhadores estudantes, eles claramente têm que ser mais autónomos porque têm desenvolvem um trabalho de forma mais isolada. E, portanto, se eles não tiverem desenvolvido essa competência de autonomia, ou se não houver um trabalho nesse sentido, eles à partida vão ser, se calhar, mais mal sucedidos. E eu acho que pode haver aqui, isso é se calhar, um ótimo trabalho para si, do ponto de vista de mais uma entrada, de perceber efetivamente que esta competência empreendedora acaba por ser, quase às vezes pode ser isolada, mas pode ela própria agregar uma série de competências isoladas e pode quase criar um cluster de uma competência que enquadra uma série de competências fundamentais para este desenvolvimento depois de um indivíduo ou de um cidadão empreendedor, mas precisa ter esta competência que depois se multiplica em diferentes competências. Portanto, eu para ser empreendedor, com certeza, e estamos a falar do conceito de rede, eu tenho que saber colaborar, tenho que saber comunicar, tenho que saber ser criativo e tenho que ter espírito crítico. Estas 4, qualquer organismo internacional fala dos 4 Cs. Não é? Portanto, estes 4 Cs, de certa forma, estão ligados ao empreendedorismo. Eu não consigo, pode-me dizer, mas consegue, com certeza, se não tiver uma dessas competências, ser empreendedor. A questão é perceber como é que isto se organiza, e isso eu também não tenho ainda um pensamento consolidado sobre isso, portanto, estou a pensar consigo aqui, em tempo real, de pensar efetivamente como é que nós quase podemos criar aqui um esquema diferente de pensar esta questão da competência empreendedora como algo que não está desligado. E a obra é reflexo disso. Porque alguém que olhe para isto e que não tenha um enquadramento pode questionar, e o Jacinto fez aqui, mostrou as áreas todas, não é? Pode questionar, mas porquê é uma coisa tão dispersa como uma entrada ligada à aprendizagem e outra com uma questão ligada à comunidade virtual? Não é? Porque como é que isto se liga? A questão é saber como é que eu ligo estes conceitos de áreas científicas tão distintas em função de um objetivo. E, de facto, eu não tenho essa noção. Com certeza eles estão a estudar isto em profundidade, eu não tenho essa visão. Mas, de facto, se ele me diz que, de facto, há aqui um conceito novo de empreendipédia e, de facto, se há aqui um estudo, não é estudo, mas como é que disseste, silenciosa, uma revolução silenciosa a este nível, eu acho que, claramente, há aqui um espaço para repensar efetivamente, colocando aqui mais até, não apenas reproduzindo, por exemplo, toda a gente, ou pelo menos, eu já estou farto de ver, ainda ontem vi 3 apresentações com o esquema do World Economic Forum sobre as competências. E nós, às vezes, reproduzimos aquilo como se fosse uma verdade absoluta e que não tínhamos que, eventualmente, fazer algum reajustamento àquilo. Portanto, nós acho que aí sim temos que ser críticos e, de facto, se há aqui
essa revolução silenciosa, se há um pensamento crítico sobre esta questão, claramente temos também a capacidade e a competência para repensar em esquemas diferentes desta questão da competência. Por isso eu acho a sua pergunta fantástica desse ponto de vista da provocação, de perceber onde é que a competência empreendedora, se é uma coisa aqui transversal, se está enquadrada nos clusters, onde é que ela está. Agora, o Jacinto vai responder que é a mais importante de todas. Isso eu claramente não tenho dúvidas, porque há aqui um acreditar, efetivamente, que este conceito pode revolucionar. Se há uma revolução silenciosa, ou pelo menos um trabalho mais silencioso que vai ser feito sem grande alarido, que é para depois mostrar resultados mais palpáveis, não tenho dúvidas, e por isso é que eu também estou neste projeto, e quero estar neste projeto, e disse desde o início que aceitaria com muito grato, porque, apesar de não ser um especialista exatamente no conceito, eu trabalho com este conceito invisível. Eu tenho que ter também ali estudantes, eu trabalho com cidadãos e com pessoas, portanto eu quero cidadãos e pessoas e estudantes empreendedores, e portanto tenho que perceber o que é que efetivamente isto, não vale a pena estar do ponto de vista teórico a dizer que temos de comunicar, temos de colaborar, temos de ter espírito crítico, e afinal o que é que se faz? Faz o que estão a fazer, esta equipa, esta rede, acho que tem trabalho de campo, tem feito muitas ações, o que não é fácil, e eu sei que o Jacinto ou mesmo, não vou dizer que é pior que eu, mas capaz, do ponto de vista de quilómetros na estrada, somos quase imigrantes cá dentro, vamos fazer muitos quilómetros para trás e para a frente, Faz um pouco mais para o Brasil, faz um pouco mais. Sim, tem os centros locais de aprendizagem. Era mais em Guimarães e Vieira do Minho, tem que ir Vieira do Minho também, mas seja lá e tal. Já agora? Não sei se respondi à sua questão, acho que não. Fui à volta como um bom professor, vai dando respostas invasivas. Eu vou complementar, mas já agora, já mostrou que o professor Jacinto Jardim é da Madeira, não é? Podem estar a desenhar, é um excelente representante da nossa jovem. Eu iria complementar por uma coisa, a complexidade do empreendedorismo, eu tenho um artigo em que listei mais de 30 competências à volta do que é ser empreendedor. Mas é curioso que podemos reduzir tudo isto a algo que eu ouvi aqui há dias do professor Carlos Brito dizer isto, no fim de contas, ser empreendedor resume-se a uma única competência, é a capacidade de iniciativa. Realmente eu pensei que realmente está em tudo, está a gênese de tudo. Depois o resto, competências transversais, competências mais específicas, chamadas soft hard skills, vão compondo o ramalhete, não é? E então, quem tiver mais competências, obviamente está mais bem preparado para ter sucesso. E a única coisa que garantimos com estas competências é aumentar a probabilidade de sucesso. É aqui que nós trabalhamos nos modelos de negócio também. Nada é garantido, curiosamente, porque a sociedade é dinâmica, os contextos são muito variáveis, há tanta coisa que pode ocorrer quando estamos no processo empreendedor, que as coisas podem falhar, mesmo utilizando uma receita que já foi vencedora no passado. Portanto, Não? O desafio está lançado. O desafio está lançado, temos mais uma próxima, entrada ali, para ver sim. O Ismael foi convidando um a um, foi dizendo o que é que queria que nós disséssemos, porque ia conhecendo os nossos currículos. Mas eu julgo que até vamos ter esta obra agora, se calhar aberta online. Sim, parte da obra. Para começar a fazer um update disto. Sim. Não, mas e vamos continuar a construir. Por exemplo, somente esta parte das competências dá perfeitamente para fazermos um grande trabalho de fundo para esclarecermos esta questão das competências empreendedoras. Porque realmente, muitas vezes utiliza-se a expressão competência do empreendedorismo, e este é um conceito, mas isto é demasiado amplo para dizermos que um aluno tem que ter a competência do empreendedorismo ao lado da competência de falar em público. Pronto, é um pouco redutor esta abordagem. Mas havemos de refletir sobre isso. Mas temos aqui tantas cabeças pensantes, tanta massa crítica. Eu gostava... Nasce mesmo o reto, precisamente falou agora nos estudantes, nos alunos, e as escolas, de facto, onde têm apostado muito na educação para o empreendedorismo. Mas interrogo-me se elas sabem efetivamente o que é que têm que desenvolver. Não queria falar da palavra competências aqui para o empreendedorismo, mas o que é que têm que tratar nessa educação para o empreendedorismo. E se calhar há muitas entradas aqui, ou muitas mais, que podem ser pensadas não tanto para públicos de idade mais avançada, mas até para públicos mais jovens, e que precisam desde pequenos de aprender ou perceber como é que podem manipular essas competências, trabalhar essas competências para as articular com aquilo que os mercados de trabalho depois mais tarde vão. A esse nível, o que eu posso dizer é que, no fundo, nós também temos uma proposta concreta
para estarmos com os professores a prepará-los do ponto de vista conceptual, estratégico, metodológico, para estarem com os alunos. Portanto, então, neste momento temos aqui o professor Agostinho para falar da sua experiência. Sim, sim. Eu sou professor de 3 níveis de ensino, 11º, 11º e 12º, e até este ano nunca tinha tido esta experiência pessoal do que era o empreendedorismo. E o que é certo é que, por mérito do professor Jacinto, ainda bem que ele foi à nossa escola, está-se a notar o fomentar desta cultura empreendedora. Eu lido principalmente com alunos do profissional e nota-se perfeitamente que a motivação dos alunos é completamente distinta. Uma motivação muito mais abrangente, uma motivação mais pessoal, uma motivação para caminhar para um objetivo. E nisso o professor Jacinto tem sido uma peça fundamental, principalmente na criação desses projetos de empreendedorismo. Nunca tinha saído nenhum da nossa escola. Este ano, foi o primeiro ano, é certo, mas já saíram lá 2 bons projetos de empreendedorismo e vamos discuti-los agora em Guimarães. Nota-se, de facto, esta mobilização dos alunos, este interesse diferente que não existia antigamente. E, de facto, o professor Jacinto é pedra fulcral deste tipo de projetos na formação dos professores. Os professores é que lidam diariamente com os alunos e vão motivá-los tendo esta experiência de empreendedorismo deles próprios, até que as pessoas não tinham essa experiência, não tinham esse conhecimento, esse know-how. E, neste momento, nós temos, a certo. E motivamos os alunos para que eles próprios sejam criativos e originais. Eles sentem o prazer de estar a trabalhar num projeto, ou individualmente, ou a 3, mas qualquer coisa diferente que provavelmente vão ter no futuro sustentável. O futuro deles vai ser um futuro sustentável. Há projetos, de facto, que vão ter execução, vão ter viabilidade. E, de facto, a experiência é positiva, muito positiva. E tal, parabéns ao professor Jacinto. Estamos todos, parabéns, estamos todos. Neste caso, só para situar, no fundo, isto tem que crescer uma lacuna. Nós não estamos a fazer nada de especial, a sério, digo com a mais pura verdade. Mas estamos a responder a uma necessidade que todos já vimos, só que talvez não concretizamos. Ainda há pouco tempo também um outro professor dizia em Cantanhede, também existem ideias na educação, mas nós aplicamos, nós os professores aplicam, e o professor Agostinho foi um dos casos dos professores que envolviam os seus próprios alunos. Isto só passa pelos próprios professores envolverem os seus alunos e desenvolverem realmente, a partir do autoconhecimento, da autoestima, da resiliência, do trabalho em equipa, desenvolver um conjunto de competências, depois as competências específicas do empreendedorismo, a visão, a questão de conhecimento especializado e depois as emoções próprias do empreendedorismo, o entusiasmo, a paixão, interligamos tudo isto com uma proposta educativa que vai desde o pré-escolar até o 12º ano. Os Piratas dos Sonhos, uma linguagem própria para os mais pequenos, em que as crianças entram no barco da felicidade e os piratas vão avançando lá, coisas extraordinárias, sobretudo quando os professores depois começam a imaginar com os seus alunos, mas o foco é chegar ao 12º ano com as tais competências obrigatórias, com as tais competências de base, com o tal perfil de aluno que deve ter no final do ensino obrigatório, mas com linguagens completamente diferentes. Pré-escolar é uma coisa, são sobretudo as imagens. Depois, no primeiro ciclo, para o primeiro e segundo ano, temos os exploradores de sonhos. Para o 3º e 4º ano, brincadores de sonhos. Depois, as emoções dos empreendedores na rota das emoções para o segundo ciclo. Inovadores em ação para o 3º ciclo. E os originais para o ensino secundário. Estes programas estão aí. Vamos continuar a produzir programas, sempre com esta lógica de um modo aberto, de um modo em rede, para irmos... Eu sou um pouco o rosto de tudo isto, mas a equipa é grande, vai trabalhar. Realmente esta questão que o professor João Carvalho falava no início, esta questão do espírito da iniciativa, tudo isto surge em 2005, em termos de ideia. Em 2005, após 5.000 inquéritos realizados a estudantes do ensino superior, eu, juntamente com o professor Anabela Pereira da Universidade de Aveiro, chegámos à conclusão que o que predizia o sucesso do estudante do ensino superior era o espírito de iniciativa. Depois, em 2007, quando eu defendi a tese, mas o espírito de iniciativa chama-se empreendedorismo. Então, a partir dali, virei-me para a educação, para o empreendedorismo, e a síntese é esta mesmo, é realmente o espírito de iniciativa que queremos levar para resolvermos um dos problemas. Portanto, um dos problemas tem a ver
com escolas felizes, portanto, organizações felizes, temos mais entradas nesta perspectiva. Se não for isto, não adianta. Temos aqui o professor Diamantino que escreveu sobre a economia e a felicidade. Portanto, temos aqui uma abordagem claramente complementar à da economia pura e dura. Portanto, que tem o seu lugar, portanto, temos aqui entradas da economia, temos aqui finanças empresariais, com uma pessoa que coordena, o Pedro Krug, da Universidade Católica do Porto, que é um dos grandes especialistas nesta área, finanças empresariais, esta parte dura, mas, por outro lado, estes aspectos complementares. Portanto, continuaremos nesta rota, deixando fluir todo o projeto. Eu queria dar também os parabéns a si, porque, independentemente do Jacinto poder ter aqui a iniciativa, depois, se não houver uma resposta adequada do outro lado, as coisas acabam por não fluir, não é? E eu também vou fazer aqui um desafio ao Jacinto, no sentido de não percebermos apenas isto naquilo que é o ensino regular, ou eventualmente no ensino profissional, mas eu estou envolvido num projeto que ele também sabe, que eu sou um pouco, já me chamam amigo dos homicidas e de outras coisas que eles vão fazer, de ter um projeto de educação nos estabelecimentos prisionais. E aquilo que nós temos falado muito neste momento, até temos, e a Sara está envolvida também, de educar para a cidadania com o cinema. E aquilo que nós temos detectado também é que ali claramente falta algum déficit daquilo que possam ser esta competência empreendedora. E nós temos muitos estudantes, por exemplo, em Custóias, a tirarem os cursos de gestão do ensino superior. Neste momento estamos num projeto a tentar também construir um campus virtual para esta população reclusa que quer frequentar o estabelecimento, que quer frequentar o curso de ensino superior, neste caso a Universidade Aberta, mas depois de ouvir atentamente, e estava-me a lembrar, que claramente estes indivíduos, e aquilo que eu tenho é a minha percepção, é que eles têm déficit imenso nesta competência empreendedora. E isto aqui é quase um projeto de intervenção social, não de construção, como estás a falar, desde o pré-escolar, de indivíduos que estão a construir a competência, mas destes indivíduos que mostraram algum déficit, que cometeram erros, porque se calhar terem algum déficit nestas competências, e como é que eles podem eventualmente adquirir para terem uma nova oportunidade de inserção quando acabam de cumprir a sua pena. Porque, obviamente, estamos a falar de pessoas que cometeram erros e estão a ser penalizadas. Alguns, como vou falando, eles claramente assumem esse erro, querem pagar o erro, estão a pagar o erro de estarem ali, mas querem depois voltar a ser reintegrados e ter novas oportunidades. Mas têm que ter algumas competências que não têm. E isto, eventualmente, acho que poderíamos desenvolver aqui um programa de formação direcionado e fazermos também um bocadinho da diferença relativamente àquilo que possa ser a criação de negócios, o professor João também pensar isso, de ter esta competência empreendedora, como é que eles conseguem ganhar esta competência de iniciativa numa formação que pode ser presencial e pode ser através da plataforma e do campus virtual que nós estamos a construir, portanto, dando isto no ambiente online, tendo algumas sessões presenciais e desenvolvendo um programa que pode ser uma ótima experiência e inovadora até do ponto de vista mundial. Nós no Brasil, eu e a Sara também houve em Natal, eles estão a pensar a fazer mulheres empreendedoras falaram no conceito de mulheres empreendedoras, com a prisão feminina, de fazer um estudo com 20, no Rio de Janeiro também, em rede, fazer com financiamento lá. E agora estava-me a lembrar exatamente deste conceito, que aqui não existe, aliás, não existe aqui de certeza absoluta, de nós pensarmos efetivamente e até avaliar isso. Já uma curiosidade, provavelmente os grandes criminosos não estão presos, porque esses são extraordinariamente empreendedores. Ora bem, mais alguma questão? Estamos em cima do tempo, normalmente prometo uma hora, gosto de cumprir, já passámos um bocadinho, porque provavelmente esta sala vai ser cheia para aulas. Só um comentário final. Ainda relativamente à observação que fez relativamente à questão da iniciativa, eu acho que muitas vezes, muito mais do que iniciativa, a não ser que nós o incluamos nessa iniciativa, é a capacidade que o potencial empreendedor tem de resistir, ou a capacidade de ultrapassar a resistência e de optar por caminho. Muitas vezes pode ter a iniciativa, mas a capacidade de resistir a outra e de fugir aos obstáculos que aparecem são isto, a nível de recursos humanos também é isso que acontece. Uma referência, estamos a caminhar para as conclusões, uma referência também ao ISLA, que está aqui presente, que é uma das instituições onde estão
muitos colaboradores do ISLA em termos de autoria do próprio dicionário. Gostaria de referir também aqui o Dr. Cássio, que também colaborou no dicionário, depois por questões de trabalho não pôde colaborar tanto na parte final, mas colaborou imenso na fase inicial deste desenvolvimento do projeto e que tratou de temáticas interessantes do ponto de vista da ética, dos valores, do período da pós-verdade, e portanto são áreas também interessantes a pensarmos nesta lógica do empreendedorismo. Lá está, o projeto é empreendedor e, como disse agora o Alberto Moreira, e depois é preciso estar 10 anos a ultrapassar obstáculos para termos a obra cá fora. 10 anos de trabalho, custou isso, verdade? Teve que ultrapassar imensos obstáculos para conseguir chegar a este ponto. O dicionário tem muito tempo dentro da gaveta. Enquanto não houve financiamento, Isso é um obstáculo. enquanto não houve financiamento, deixámos ele em stand-by. E só quando surgiu então o momento propício é que avançamos. Agora realmente fico feliz porque isto surgiu também num momento privilegiado para estas temáticas. O contexto português está a exigir muito este tipo de intervenção. Depois do Web Summit, dentro destas temáticas da educação para o empreendedorismo, houve um antes e um após. Já agora, no fundo, antes de termos o primeiro Web Summit em Portugal, falar de educação para o empreendedorismo nas escolas era difícil. Depois que percebemos que é possível trabalharmos o empreendedorismo e a cidadania, que é disso que se trata aqui, com esta abordagem social, as coisas transformam-se. E então, mesmo no ensino, tanto no ensino superior como no ensino obrigatório, tornou-se mais fácil. Já não é o puro negócio, é muito mais do que isso. São questões de vida, são questões sociais, são questões éticas, são questões, no fundo, de termos respostas para as problemáticas do desemprego. E esta lógica que está aqui por trás desta proposta, esta proposta correta, que é portuguesa, apesar de envolver pessoas de outros países, então nós temos pessoas que residem em 15 países, alguns portugueses e outros estrangeiros, entre consultores e autores. Portanto, mas é uma proposta de cunho português, porque nós, por natureza, somos, toda a pessoa humana, por natureza, é criadora. Se no princípio de tudo está a criação, nós, portugueses, somos empreendedores. E temos picos de atos de empreendedorismo, nomeadamente o Dom Afonso Henriques, que começa a construir o país, a fundar o país, os descobrimentos, e julgo que o contexto atual está a fazer de nós também, no próprio mundo, o próprio contexto global está a exigir de Portugal novamente esta atitude criadora, esta atitude empreendedora. Ou seja, este é um tipo privilegiado para atuarmos com visão, com determinação, com uma estratégia, porque impacto certamente isto tem. Já agora só uma nota muito rápida de um dos elementos essenciais de tudo isto. No fundo, um dos elementos essenciais que estão por trás desta proposta é pôr-nos à volta da mesa. Como nós fazemos nos seminários à hora do almoço, não está aberto aqui no Porto, como se faz nos seminários à hora do almoço em Lisboa, como em tantos outros contextos. Ou seja, à volta da mesa era um momento essencial da família, e como as famílias muitas vezes já não têm tempo para este sentar-se à volta da mesa, esta proposta educativa que está aqui por trás, de educação para o empreendedorismo, tem como ponto de partida pormos as cadeiras à volta da mesa e criarmos em conjunto. E é disso que estamos a precisar, de pontes entre as pessoas para criarem algo novo, original e de valores. E acho que isto foi uma excelente conclusão deste seminário. Muito obrigado.